Antes de iniciar o vídeo, fica o aviso forte. Esse vídeo aqui será muito mais sério. Eu geralmente costumo fazer vídeos um pouco mais descontraídos com algum humor, mas esse aqui é diferente. Eu irei abordar alguns temas que são realmente pesados. Eu não coloquei mais 18 anos no título à toa. Esse vídeo envolve imagens e outras coisas referentes a você sabe o que. Portanto eu quero que compreendam. Assistam esse vídeo se tiverem mente forte. Não recomendo que pessoas sensíveis vejam esse vídeo. Assista por sua conta e risco. Dito isso, vamos lá. Não é novidade para vocês que eu cresci não assistindo apenas desenhos, mas também outros tipos de programas, como documentários ou séries mais sérias. Eu já abordei 3 obras do meu passado no canal, uma delas de fato sendo um desenho, mas as outras 2, documentários e programas mais pé no chão, que por mais que eu gostasse, tinham momentos de seriedade e até de tensão, e eu quando mais novo até ficava arrepiado. Mas o programa de hoje, de verdade, passa de todos os limites. E seu nome? As mais estranhas formas de... Lançado em 2009, o contexto desse programa era mostrar que a qualquer momento, a vida pode acabar, mesmo que de forma estranha, de que os ocorridos mais inesperados e até bobos, podem resultar no fim. Pelo que eu entendi, a série se baseia em casos reais de fato, mas as cenas mostradas no próprio programa são atuadas para representar os ocorridos. Adiantando que desde mais novo, quando eu assistia a esse programa, mesmo eu tendo por volta acho que de uns 7 ou 8 anos, quando esse programa passava na televisão, e eu assistia cada episódio até o final, eu real ficava imóvel, vazio, apenas observava tudo, todas as cenas tensas, cada pessoa partindo de cada forma mais estranha e sinistra, era cada momento um mais bizarro que o outro, e eu acho estranho que eu, tão novo, com 7 ou 8 anos, talvez até 9, não sentia horror ou medo com tais cenas, apenas ficava vazio, e encarava tudo de forma neutra. Quem achava aquilo realmente pesado e sinistro eram meus pais. Às vezes eles passavam na sala quando eu estava assistindo o programa, e ficavam chocados com as cenas, e eles se perguntavam como eu ficava tão normal perante tudo aquilo. Honestamente nem eu sei como explicar, admito que sim, tinha vezes que eu realmente ficava arrepiado com tais ocorridos por serem de fato muito tensos. Eu estaria mentindo se eu dissesse que ficava neutro em qualquer cena pesada. E repetindo, os casos de fatalidade apresentados no programa são sim reais, mas as cenas que são mostradas, são apenas atuação para representar. Inclusive eu lembro, parece que até trocavam os nomes nas pessoas mostradas no programa. Os nomes eram outros, das pessoas que de fato se foram na vida real. Acho que era para mostrar respeito, e quem aparecia no programa eram só os personagens, já que era atuação, embora tivesse o intuito de mostrar coisas reais. Mas mesmo sendo atuação ou não, eram muito bem feitas. As vestimentas e ambientação eram realmente incríveis para a época. Esse programa durou de 2009 até 2012, mas eu lembro de já ter assistido ele alguns breves anos depois disso na TV aberta. Normalmente, antes de mostrar as cenas, mostrava uma animação do globo terrestre, o local e data que ocorreram. Essas informações do local e data são de fato os casos, e depois ocorre as cenas mostrando. Eu vou relembrar aqui, pelo menos 2 casos que mais me chamam a atenção até hoje, e desde mais novo. Não me pergunte por quê, mas são meus favoritos. Um eu não sei, mas o outro é meu favorito de fato. O primeiro caso era noite de formatura para esse grupo de pessoas. Eles foram até um local com piscinas para relaxar, até que uma moça mergulhou para molhar o cabelo. Um funcionário havia ligado a hidromassagem, e nesse momento, ela havia se aproximado de uma válvula, um ralo, que estava com uma parte quebrada, uma válvula que fica sob uma enorme pressão, que puxava a água. Essa alta pressão era o que fazia a água circular e ficar limpa, mas ninguém tinha notado era que a grade de segurança que cobria a válvula estava quebrada. Em resumo, a pressão foi tão forte, que puxou as nádegas e coxas da moça, e ela meio que tampou o local, e mesmo assim, continuava sugando. Então ela acabou ficando presa, debaixo da água, por muito tempo. Ela tentava se erguer, mas não conseguia. Quando os amigos perceberam que ela estava estranha e não conseguia se levantar, tentaram ajudar, e mesmo com os amigos puxando, ela continuava presa, pois a força daquela pressão era absurda. E só acabou quando o funcionário foi ao porão onde ficava o mesmo interruptor da hidromassagem, e o desligou. Assim a moça foi libertada, mas já era tarde, ela se afogou, e se foi.
Eu vou deixar alguns links dos episódios, pois ainda existem vários deles completos aqui no YouTube, e vocês podem ver por si mesmos, claro, se conseguirem lidar. Mas esse caso dessa moça, já mostra que uma vida pode deixar de existir até mesmo em um momento alegre. Foi um caso muito diferente de afogamento. Normalmente pessoas se afogam quando estão em um local muito fundo, mas nesse caso, era raso, e ela só mergulhou para molhar o cabelo, e mesmo assim, ocorreu o que ocorreu. E agora o meu caso favorito. Esse aqui não chega a ser extremamente bizarro, mas tem um quesito quase poético, o efeito borboleta pode-se dizer. Esse infelizmente não consegui achar informações reais por trás, e estranhamente o episódio está incompleto e termina exatamente onde a pessoa já parte, mas mesmo assim, irei mostrar o que ocorre no programa. Esse é Charles Justice. Ele estava cumprindo pena por agressão à mão armada, e parte de sua sentença era limpar a câmara de execução. Isso envolvia limpar a cadeira elétrica. Eles explicam um pouco sobre a cadeira elétrica. Naquela época, ela era o melhor meio de acabar com os condenados à morte, embora ela não fosse totalmente indolor, pois os condenados antes eram presos com tiras de couro, e mesmo ficando bem apertado, eles esticavam, e a alta voltagem escapava, queimando a pele, e as pessoas eram basicamente incineradas. Cenários horríveis. Mas Charles teve uma ideia: substituir as tiras de couro por ganchos de metal. Assim, os membros ficavam bem presos, e nada queimava. Assim a cadeira ficou menos tão perigosa e funcionava de forma mais eficiente. Essa inovação fez com que a liberdade condicional de Charles fosse antecipada, de certa forma, por ele ter ajudado a prisão, melhorando a cadeira elétrica. Ele saiu da prisão após cumprir 8 dos 20 anos de prisão. Mas sua história teve uma reviravolta inesperada. Alguns meses depois, ele retornou à prisão por tirar a vida de um cara enquanto roubava comida de uma fazenda. E sabe o mais insano? Seu destino estava na cadeira elétrica. A mesma cadeira que fez ele ganhar a liberdade iria tirar sua vida, e assim dito e feito. As mesmas mãos que projetaram o fecho estavam presas nele. Na boa, quando eu reassisti esse episódio aqui no YouTube, eu real fiquei arrepiado. Foi uma reação sincera que eu não sentia depois de anos. O mesmo cara que projetou algo que beneficiou ele, logo depois, iria acabar com ele. Tudo por conta dele ter cometido outros crimes. Uma quase por efeito borboleta, e por algum motivo que eu não sei porquê, mas eu vejo esse caso quase como simbólico e poético. Já que existe aquela frase, tudo que vai volta, ou, se você plantar algo ruim, colherá algo ruim. Mas era tudo o que eu tinha para falar hoje. Honestamente, eu não tenho mais muito o que falar, já que é um tema muito pesado, falar sobre pessoas que e casos assim, e não é algo que eu abordarei muito. Afinal, uma das propostas do canal é falar sobre obras do meu passado que eu via muito, e eu senti que falando sobre esse programa, eu deixasse claro que eu nunca fui uma criança que só via desenhos. Acreditem, eu já vi muita coisa sinistra. E esse programa, novamente, tem o intuito de mostrar que o fim pode chegar a qualquer momento, mesmo de forma super estranha. Mas era isso. Até o próximo vídeo, pessoal.